O meu nome é Ednelson, eu sou formado em análise de sistemas e engenharia. O meu cargo é gerente de engenharia. Eu fiquei sabendo que eu passaria pelo processo de coaching através do RH e da diretoria. Esse foi o início da conversa, né, se eu tinha interesse, que eles achavam necessário, no meu caso, fazer esse processo de coaching. Então existiam algumas deficiências que precisavam ser corrigidas, sejam de comunicação, a parte com tratamento com as pessoas, né, com os meus colaboradores, mudar o meu perfil em si, de um perfil passivo para um perfil mais ativo dentro da empresa, principalmente nas reuniões de gestão. Um exemplo assim, bem claro sobre como eu era passivo são situações em que eu colocaria um gestor numa saia justa, que eu tinha algumas informações que poderia afetar a resposta que ele estava dando naquele momento e eu acabava deixando isso de lado, mas isso era uma coisa muito importante que precisaria passar naquele momento, porque existiam equívocos, né, da informação dele que afeta o que você vai decidir na reunião e eu passava isso depois para os pares. Então, naquele momento, a gente perdia. Eu recebi o cargo de gestão mais ou menos uns 2 anos atrás. E eu sempre fui uma pessoa técnica. Então, eu tinha todas aquelas ideias de que a dificuldade de você transformar um técnico numa pessoa, num gestor ou numa pessoa de planejamento. O técnico é mais de executar. Então, por que você não consegue unir esse útil, né, ao agradável? Então, eu tinha essa dificuldade de conseguir transformar aquela ideia que eu tinha de tudo que está errado, eu realmente passar isso para as pessoas de uma forma correta e clara. Então eu sempre gostei de passar individualmente as minhas percepções, as minhas visões, e não em grupo. Pode dizer assim que não seria um medo, mas você fica meio retraído, contém um pouco o seu ânimo na hora, para de repente pensar melhor e ver se realmente aquilo ali que você ia falar estava muito correto. Então, mas eu sabia que estava correto, mas você fica com aquele medo, será que eu ainda estou mesmo com essa confiança toda? Então eu vou deixar para falar depois, vou pensar mais um pouco. Porque, na verdade, eu atrapalhava um pouco o meu diretor. Assim que a gente saía de uma reunião, eu falava assim, olha, aquela decisão lá, eu acho que a gente tomou errado, poderia ser feito de uma outra forma. E aí ele achou, poxa, você tem que melhorar, você tem que começar a falar mais nas reuniões. Eu imaginava uma coisa totalmente diferente do processo de coaching. Então, eu achava uma coisa diferente, que existiriam diversas técnicas que seriam aplicadas. Mas acho que a técnica principal está dentro da gente. A gente vai desenvolvendo ela, assim como o auxílio do profissional de coaching. Eu acho que tudo que é desconhecido no início gera um receio, porque você tem que tentar se adaptar para aplicar todas aquelas ferramentas, né? Todo aquele auxílio que você está recebendo. É assim que eu falo, no caso do milagre, o anjo é você. O profissional de coaching, ele te abre a sua mente, abre as visões e tudo tem que partir de você. Hoje, eu tenho uma visão com relação ao meu perfil depois do processo de coaching, eu não tenho mais o problema de falar. Então agora surgiu um outro problema, eu tenho que me segurar. Mas em si, o que eu notei de diferença em mim, eu consigo passar o feedback com mais clareza para os meus colaboradores. E, geralmente eu tinha um pouco de dificuldade para passar o que eu queria na tentativa de explicar. Hoje eu acho que eles entendem um pouco mais fácil o que eu estou querendo dizer. Então, ou seja, tudo que eu falo é bem receptivo. Então aumenta um pouco a credibilidade, né? Porque exatamente fica só no achismo. Nossa, ele está provando, ele está mostrando o que está acontecendo de forma bem clara. O processo de coaching com a Joyce, ela me ajudou bastante com relação às minhas dificuldades em si, que na verdade eu fui apresentando de acordo com as entrevistas, né? Eu achei muito gratificante a parte como ela tenta se colocar no seu lugar. Eu acho que isso é o principal, se colocar no lugar da pessoa que está fazendo o processo, para tentar entender muito bem o que ela precisa. Eu acho que isso aí a Joyce em si conseguiu muito bem comigo, é uma coisa muito boa. Eu acho que o processo de coaching é uma coisa que você deveria fazer. Agora o período, o tempo entre um processo e outro é uma coisa para se estudar, mas eu acho que isso eu indico para qualquer um. Olha, o meu sentimento principal com relação a todo o processo que eu ganhei é aquele mundo que você carregava nas costas. Aquele mundo que você não conseguia colocar para fora, que era o seu mundo e a visão do que você tinha. Isso aí é o meu maior ganho. Então, o processo de coaching, até o coaching de carreira, é a melhor coisa que pode acontecer para um profissional que está no início.